Salve, queridos! Vocês sabem que, para quem nunca leu a Bíblia, parece que todas as histórias estão contidas no livro de Gênesis, né? Se você já assistiu a um filme de tema bíblico, é grande a chance de ter sido inspirado nesse livro. Ele contém a história da criação do mundo, claro, de Adão e Eva, da queda do homem, o assassinato de Caim contra seu irmão Abel, o dilúvio, a Arca de Noé, a Torre de Babel, a destruição de Sodoma e Gomorra, os patriarcas Abraão, Isaque e José, José do Egito, entre outras histórias, né? Por isso que vale muito a pena ler esse relato de tempos imemoriáveis da nossa história. O livro de Gênesis ele tem 50 capítulos, 1533 versículos, e você levará por volta de 4 horas e 10, 4 horas e meia para ler. Mas vale muito a pena, né? A autoria do livro de Gênesis não é declarada, mas tradicionalmente é atribuída a Moisés, que viveu por volta de 1400 anos antes de Cristo. Porém, os eventos nos quais o livro de Gênesis se refere datam do princípio dos tempos, ou seja, bem anteriores ao próprio Moisés. E lembrando que Moisés foi líder que tirou os hebreus da escravidão do Egito, e essa história está relatada no livro do Êxodo. Aqui no canal eu tenho 2 vídeos que contam a história de Moisés. Se puder, assista, né? Moisés, que é chamado o pai da fé das religiões monoteístas. Bom, a palavra Gênesis vem do grego, que significa começo, e em hebraico significa no princípio, né? O público original do livro foi o povo de Israel, provavelmente escrito para encorajá-los durante o difícil período do Êxodo, né? Você já leu o Êxodo, leia também, que é o segundo livro da Bíblia, né? Dentro do Pentateuco, que é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e conta a história, né, do povo hebreu que saiu do Egito, né, da escravidão, ficou 40 anos no deserto. Então é uma história bem legal. Os principais propósitos do livro de Gênesis são, primeiro, revelar a soberania de Deus na criação do universo, ensinar ao povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus, explicar a origem da humanidade e do pecado, e relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel, e revelar o início da história da redenção, apresentando um conceito totalmente monoteísta, ou seja, a criação, a crença, né, em um único Deus, que é o soberano e criador de todas as coisas. Claro que tem outros objetivos, mas aqui são os principais. E existem várias diferentes maneiras de ler o livro de Gênesis, né, e são tantas que eu acho que fica mais fácil falar sobre como não ler o Gênesis. Por exemplo, outro dia eu peguei um livro de biologia, estava pesquisando alguma coisa lá, e eu percorri o livro todo tal, e não vi nenhuma menção a Deus no livro de biologia. Por que será, né? Porque esse livro de biologia é um livro científico. Mas aí você diz, óbvio, né, Fábio? Então, pois é, mas é isso que muitas pessoas fazem, né, ao ler a Bíblia. Tentam encontrar ciência em um livro de fé. Mas não vai dar certo, né? Então a Bíblia é um livro que nega a ciência? Bom, essa pergunta, antes de mais nada, ela é incorreta, né? Ninguém de honestidade intelectual pode fazer esse tipo de comparação. A Bíblia fala de uma forma diferente da ciência. Por exemplo, pela ciência nós sabemos que a água ferve a 100 graus ao nível do mar, certo? A gente estudou isso no ensino médio. O que a ciência não nos diz é por que eu coloquei a água para ferver. Que pode ser para cozinhar, para fazer um café, ou qualquer outra coisa. Ou seja, a Bíblia nos traz a intenção e não a explicação, né?
Galileu dizia que a Bíblia nos diz como chegar ao céu, e não como o céu funciona. Simplesmente porque não era o objetivo do texto bíblico. Né? A Bíblia ela tem uma coleção, são 66 livros. Dependendo da Bíblia, pode ter 2.000 páginas ou mais. Então, ela teve que ter um foco específico para não se perder. E olha, mesmo assim tem muita coisa para a gente ler. Então não dá para falar de tudo e abordar todas as formas de contar essas histórias. Ou seja, o que eu quero dizer é que temos que fazer um ajuste de abordagem ao lermos a Bíblia. Por exemplo, se eu quero ir do ponto A ao ponto B dirigindo, puxa, eu posso ir de diferentes maneiras. Né? Eu posso ir de carro, de moto, de ônibus, de trem, de caminhão, de trator. Só que o fato de eu saber dirigir um carro não me permite sair dirigindo um trator da mesma forma. Eu tenho que fazer adaptações. Eu tenho que saber que um trator simples não tem marcha, não tem retrovisor, a velocidade é menor, o centro de gravidade é maior, é mais alto, né? O centro de gravidade é mais alto. Ou seja, é muito diferente. Se eu for em uma moto, as marchas são diferentes do que um carro e por aí vai. Ou seja, eu tenho que fazer adaptações. Né? Mas a Bíblia fala de coisas de uma forma muito simples. Por exemplo, a criação do homem, né, que está lá no livro de Gênesis, que Deus usou barro e soprou vida nas narinas de Adão. Né? Mas não é assim que a vida se cria. E aí a gente tem que ter em mente que é o seguinte, o livro de Gênesis não foi escrito para uma pessoa apenas. Aliás, não foi escrito para as pessoas do século XXI. Foi escrito para todas, não importa o século que vivem. Né? Foi escrito para todos nós. E, claro, tinha que ser usado um texto que todos compreendessem, tá certo? Vamos imaginar, né? Se a gente pega lá a Bíblia, livro de Gênesis, e ele falasse da criação do homem há quase 5.000 anos, dessa maneira. Então Deus combinou elementos diferentes de uma sopa primordial na terra, e dessa junção foi criada a ribose, que é uma pentose, que é um açúcar simples de 5 carbonos, e que formaram a coluna vertebral do RNA, que é um ácido ribonucleico, ligando-se aos nucleotídeos que compõem esse ácido nucleico. Então, depois criou o DNA, que serviu como modelo para a síntese do RNA. Imagina a Bíblia começar assim. Teria funcionado se fosse assim? As pessoas teriam condições de ler? Né? Como é que você explica as coisas para uma criança de 2 anos? Olha, tem um bonequinho de barro, Deus fez, aí assoprou a vida nas narinas dele, pronto. Pois é, aí ele entende o que está sendo dito. Né? Ou seja, a Bíblia não é um livro científico. O objetivo da Bíblia é outro, que é diferente da ciência, e em muitos casos eles se complementam. Né? Então, assim, e qual a origem do livro de Gênesis? Bem, primeiro vamos ao nome. Né? A gente acha que a Bíblia nasceu pronta e acabada, mas na verdade é o trabalho de inúmeras pessoas ao longo de séculos. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, o livro não tinha o nome Gênesis. Ele contou uma história. Né? O nome surgiu na criação da Septuaginta. Nossa, que nome estranho. O que é isso? A Septuaginta é uma antiga tradução para o grego das escrituras bíblicas. E começou no século III a.C. e foi concluída no século II a.C. Ela foi produzida em Alexandria, que na época era uma das principais cidades do mundo helênico. Né? Isso foi feito porque o grego era a língua que as pessoas falavam no mundo. Muitas pessoas já tinham dificuldade em ler e falar em hebraico. Né? E muitas citações do Antigo Testamento que estão no Novo Testamento são baseadas na Septuaginta. Então, assim, o grego era o inglês de hoje. Então, assim, o mundo grego era o que dominava. Então, cara, as pessoas estão com dificuldade de ler em hebraico, falar hebraico, então a gente precisa fazer uma tradução, e essa tradução para o grego foi a Septuaginta. Né? O livro de Gênesis, como sabemos, é o primeiro livro da Bíblia e do Antigo Testamento. Né? Como eu falei, ele compõe os 5 primeiros livros bíblicos, chamado pelos judeus de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis é fundamental para a teologia judaico-cristã,
porque ele estabelece as bases para a compreensão do mundo, da humanidade, do relacionamento de Deus com a criação. Ele aborda temas amplos e profundos que vão desde a criação do universo até a história dos patriarcas do povo de Israel. Embora o livro dos Gênesis nos mostre o início de muitas coisas, como a criação do mundo, do homem, da aliança com Abraão, ele não nos conta sobre o início de tudo. Uma das perguntas comuns que ouvimos das pessoas é: quando é que Deus nasceu? Ou, quando Deus começou? Não está no Gênesis? Não está no Gênesis. Mas por quê? Poderia, né? Deus nasceu assim. Não está. E aí vem uma parte que o nosso cérebro dá uma bugada, como dizem, né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele consegue entender o infinito como algo que não tem fim. Infinito, o que é? Algo que não tem fim. Né? Os números, por exemplo, ou o universo. Não se provou que o universo tem fim. Mas ele não lida bem com o conceito de um infinito que não teve começo. Sim, porque quando a gente pensa no infinito, assim, não tem fim, mas não teve começo. Ou seja, a resposta de quando Deus nasceu, começou, ele nunca nasceu. Deus nunca começou. Ele sempre existiu. E aí você fala, pera lá, tudo no universo teve um começo. Não, nem tudo. Né? Até o próprio universo teve, né? Dizem que Big Bang, que é a teoria mais aceita. E a gente tem uma dificuldade em aceitar que algo não começou. Ele sempre existiu. Né? Por quê? Porque nós não temos uma referência de algo assim no nosso universo. Né? Dado que, como eu falei, até ele começou um dia com uma grande explosão, é a teoria mais aceita, hoje amanhã pode mudar tudo. Né? E aí, como a gente não tem essa referência, há uma falta de algo semelhante, é mais difícil da gente entender. Né? Então não há como pensar no começo de Deus, porque ele sempre existiu. Eu estou trazendo aqui o que diz a Bíblia. Não está lá escrito isso. Né? Mas aí quando você vai lendo os relatos, assim, Deus sempre existiu. Né? Muito bom. Então eu separei aqui os principais temas de Gênesis em 10 partes, que são, primeiro, Gênesis começa falando da criação. Né? Gênesis começa com a descrição da criação do mundo, por Deus em 6 dias, culminando no descanso no 7º dia. Esse relato estabelece Deus como Criador soberano de todas as coisas. Ele enfatiza a ordem e a bondade da criação. Os principais elementos incluem a criação da luz, dos céus, da terra, das plantas, dos animais e, finalmente, da humanidade, que é criada à imagem de Deus, segundo o relato bíblico. Né? E essa já é a parte mais polêmica do livro, quer dizer, a Bíblia já começa com um livro que dá muita polêmica. Agostinho de Hipona, que depois virou Santo Agostinho, já dizia que nós não podemos ler o livro de Gênesis de forma literal. Mas tem gente que lê. Eu sei que tem gente que lê. Né? Aliás, cada um lê como quer. Não estou aqui dizendo que é para fazer isso ou para fazer aquilo. Certo? Só estou relatando aqui o que os estudiosos dizem. Então, por exemplo, lá ele diz que Deus criou a luz no primeiro dia, mas apenas no 4º dia que ele criou o sol. Mas peraí, de onde vem a luz? Não vem do sol? Vem. Então como é que ele criou a luz no primeiro dia e o sol no 4º? Pois é, então assim, você viu que não dá para ser tão literal. Então, as coisas não são narradas de forma cronológica 100% do tempo. Né? Além disso, o livro é escrito parte em verso, utiliza muitas analogias, metáforas, que às vezes são metáforas que podiam fazer mais sentido na época que foi escrito. Né? Ou seja, não queira ler Gênesis como se fosse um manual de um equipamento ou uma norma ISO. Não, eu vou ler e tal como se fosse um livro de história, um livro de biologia. Não vai funcionar. É a história do carro e do trator que eu falei. O segundo tema é a queda do homem. Né? A narrativa da queda do homem é crucial, essa história que a gente conhece, né? Abordando a introdução do pecado no mundo. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, desobedecem a Deus ao comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, uma coisa interessante, em nenhum lugar na Bíblia fala que esse fruto era a maçã. Não, fala de um fruto proibido. Pela história, sei lá por quê,
A gente chega à conclusão, né? A gente foi educado, fala, é a maçã. Não, a Bíblia não diz que é a maçã, tá? É um fruto proibido. E esse ato de desobediência resulta na separação entre Deus e a humanidade, e esta situação introduz o pecado e a morte no mundo. E aí Deus fala com Adão e Eva, agora a mulher vai sofrer as dores do parto, o homem vai ter que trabalhar, vai ganhar vida com o suor do rosto, e não sei o que e tal, né? O terceiro item relevante é o primeiro assassinato e o progresso do pecado. Então, a história de Caim e Abel, que a gente também conhece, né, que foram os filhos de Adão e Eva, e exemplifica a rápida expansão do pecado. Então, Caim mata seu irmão Abel por inveja e, como resultado, é amaldiçoado por Deus. E nessa história aqui mostra o aumento da violência e da maldade da humanidade. Essa parte do livro de Caim matando Abel suscita uma discussão profunda e interessante, porque a inveja de Caim foi pelo fato de Deus ter se agradado da oferta de Abel, que era um caçador, mas não disse nada sobre a oferta de Caim, que era um agricultor e, claro, ofertou o resultado de sua colheita de vegetais, frutas, sei lá eu. A Bíblia não diz o motivo dessa diferenciação por Deus. Por que Deus gostou da oferta de Abel, que eram os animais, e não gostou da oferta de Caim, que eram os vegetais? Vai ver, Deus não era vegano, preferia um churrascão mesmo, não sei, né? E aí, por isso que essa é uma das questões que os estudiosos se debruçaram bastante ao longo dos tempos. Não vou entrar nesse ponto agora, porque o foco do vídeo é outro, mas daria, sim, uma boa discussão. O quarto item é o dilúvio, então a crescente maldade da humanidade, que leva Deus a decidir a destruir a terra. Acabou a paciência de Deus, falou, não dá, né? Vou ter que dar um jeito nisso aqui, dar um reset geral, né? E aí tem uma discussão, o dilúvio foi na terra inteira, não foi no planeta inteiro, foi só numa parte? Também é uma discussão boa. E a gente sabe, né, que Deus poupa apenas Noé e sua família, porque ele era um homem justo e tal. Lembrando que a arca não era um navio, mas era uma arca. Levou 100 anos para ficar pronta, né? Noé morreu com 600 e tantos anos. E Noé, então, é instruído a construir a arca para salvar sua família, um casal de cada espécie de animal. Também não diz como é que o Noé chamava o casal dos animais, vai ver que Deus mandou os animais para lá, enfim. Após o dilúvio, Deus estabelece um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, e colocando um arco-íris como sinal dessa aliança. Eu gravei um vídeo aqui no canal sobre a história de Noé, por isso que eu não vou me aprofundar aqui, mas assista o vídeo lá caso você tenha interesse, é uma história bem bacana, né? Vale a pena ler. O quinto item é a Torre de Babel, que também é uma história que a gente já ouviu falar, então por isso que eu falo todas as histórias bíblicas parecem que vieram do livro de Gênesis. A história da Torre de Babel explica a diversidade linguística da humanidade. Os seres humanos tentaram construir uma torre que alcançasse os céus, desafiando a autoridade de Deus. E como resposta, Deus confunde suas línguas, né, dispersando todos por toda a terra. E essa história, essa narrativa enfatiza a soberania de Deus e a fragilidade dos planos humanos sem a dependência divina. Veja. E essa história daria um vídeo bem interessante, talvez eu faça, né, um vídeo sobre a Torre de Babel. E veja só, a questão não foi o fato dos homens terem construído uma torre. Deus não tem nada contra torres, tanto é que depois se construiu várias delas, né? O problema foi o motivo pelo qual os homens queriam construir uma torre, né? Por quê? Porque vão construir uma torre e a intenção deles era desafiar Deus. E esse foi o problema, né? Aparentemente esse problema, e aí Deus fez, né, a questão da comunicação, atrapalhou a comunicação dos homens, e aparentemente esse problema de comunicação continua a perseguir a humanidade até os dias de hoje. E eu não me refiro à questão das diferentes línguas, não é isso. É o fato de que grande parte dos problemas entre as pessoas está na comunicação incorreta.
ou na falta de comunicação. E isso acontece entre os relacionamentos, dentro das empresas, na relação das empresas com seus clientes, né? Para falar apenas de alguns exemplos. Ou seja, o ser humano é ruim de comunicação. Até porque a ferramenta que ele utiliza para fazer a comunicação são as palavras, que é um instrumento muito limitado, né? Como você, por exemplo, descreveria em palavras o amor, a felicidade, a alegria, né? Não é apenas difícil, né? Como a interpretação muda de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, e a gente percebe que muitas vezes os problemas entre as pessoas não está no que a pessoa fala, mas como a pessoa fala, certo? Então a comunicação é um grande problema entre as pessoas. Aí vem o sexto item que a Bíblia traz, que Gênesis traz, é a história dos patriarcas. A segunda metade de Gênesis foca na história dos patriarcas, então quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó e José. Essas narrativas formam o núcleo da identidade israelita e mostram o desenvolvimento da relação entre Deus e sua aliança com um povo específico, né? Com o povo de Israel. Aliás, é interessante, né? Por que será que Deus escolheu o povo de Israel? Porque, veja só, existiam povos muito mais poderosos, os babilônicos, os assírios, né? Os próprios egípcios. Por que tem até uma história engraçadinha que Deus chegou para os romanos e falou: se eu escolhesse vocês como meu povo, o que vocês fariam? Aí o povo romano fala: isso é brincadeira, tá? Não está nada na Bíblia, certo? Ou os romanos falam: se eu escolher a gente, nós vamos fazer obras, viadutos, estradas para honrar o seu nome. Deus falou: legal. Aí falou para os gregos: e vocês? Se eu escolher vocês como meu povo, o que vocês vão fazer? Nós vamos criar filosofias, teorias, conceitos para honrar o seu nome. Aí estava num cantinho um judeu, ele falou: e vocês, judeus? Se eu escolher vocês, o que vocês vão fazer? E aí os judeus falaram: olha, nós não sabemos construir estrada, fazer obras, não sabemos fazer filosofia, construir estátuas, mas nós somos muito bons numa coisa, que é contar história, viu? Então, você escolher a gente, nós vamos contar muito sobre a sua história. E aí Deus escolheu os hebreus, porque os hebreus são bons de contar história. E isso até hoje, né? Evidentemente que isso é uma brincadeira, mas é verdade, né? Os hebreus, eles são bons de contar histórias, mesmo, né? Aqui no canal, se você quiser, você pode assistir os vídeos que eu gravei da história de Abraão e sua família, bem como a de José do Egito, que é uma história muito legal. A história de José do Egito daria uma série em qualquer canal de streaming, né? É uma história bem bacana, José do Egito. Então veja lá aqui no canal e depois, se puder, leia também essa parte, que é bem interessante. Abraão, né? Abraão é chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para uma terra que Deus lhe mostrará. E Deus faz um pacto com Abraão e promete para ele descendência numerosa e a terra de Canaã. A fé de Abraão é testada de várias maneiras, incluindo a ordem de sacrificar seu filho Isaac. Esse foi um teste que Abraão passa devido à obediência a Deus. E na história, né, se você assistiu o vídeo que eu fiz no canal, você vai saber que Abraão já estava muito velho, a mulher dele era a Sara, era infértil, e Deus fala para eles: vocês vão ter o filho, e aí eles falam, dão risada, né? E depois tem o filho Isaac, que significa eles riram, né? E aí depois, quando Isaac já estava grandinho e tal, Deus pede para Abraão sacrificar o único filho, né? Teve Ismael também, mas com escrava, e aí é outra conversa, não vou entrar aqui, no vídeo lá eu conto. E ele vai lá, vai para sacrificar o filho dele. Então, né, veja só a situação. E aí Isaac, né, que é filho de Abraão e Sara, continua a linhagem da promessa de Deus. A história de Isaac inclui seu casamento com Rebeca e o nascimento de seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, esse último sendo o herdeiro da promessa divina. E a relação entre esses irmãos foi conturbada. Aliás, o que mais tem na Bíblia é história conturbada, né? É rolo, é morte, enfim. Por isso que também é interessante de ler, né?
E claro que essa relação aí na família envolveu até a mãe e evidentemente o pai deles, então uma história bem legal, veja lá o vídeo que vocês vão entender. Aí Jacó, né, também conhecido como Israel, quando um anjo aparece para ele, pede para ele adotasse esse nome, mudar o nome de Jacó para Israel, e ele é um personagem central, cujas os 12 filhos dele formaram as 12 tribos. Jacó luta com Deus e recebe esse novo nome, Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Suas histórias incluem enganos, fugas, reconciliações, culminando na migração de sua família para o Egito devido à fome. E aí quem está lá para ajudar é o filho deles, é o 11º filho, que é José. José é um dos 12 filhos de Jacó, né? O filho mais novo chamava Benjamim, né? O José é vendido como escravo para seus irmãos, né? Também é uma história interessante, mas ascende ao poder no Egito devido à sua capacidade de interpretar sonhos. Então José ele se torna o gestor, né, do Império do Egito, né? E ele salva então sua família da fome, né? Quando ele traz a sua família para o Egito e os israelitas se tornam numerosos lá no Egito, né? E essa também é uma das melhores histórias da Bíblia, também daria uma boa série em qualquer streaming, e eu fiz também, como eu falei, um vídeo sobre José do Egito, nos primeiros vídeos. Assista, e se puder, então leia sobre José do Egito, é uma história bem legal. O 7º item que traz Gênesis são as alianças e promessas, né? Um tema central em Gênesis é a aliança entre Deus e os seres humanos, desde a aliança com Noé após o dilúvio, até as promessas feitas a Abraão e seus descendentes, essas alianças formando a base do relacionamento entre Deus e o seu povo, o povo escolhido. As promessas de terra, descendência, bênção são recorrentes na Bíblia, e também, claro, no Gênesis, né, apontam para o papel especial que Israel terá na história da redenção humana. O 8º item é a soberania de Deus. Gênesis enfatiza repetidamente a soberania de Deus sobre a criação e a história. Deus controla os eventos, desde a criação do mundo até os detalhes das vidas dos patriarcas. A confiança na sabedoria divina é um tema que atravessa todo o livro, não apenas Gênesis, né? Mas toda a Bíblia. O 9º item que eu separei aqui é o propósito e o plano de Deus. Então, apesar do pecado e da rebelião humana, Gênesis mostra que Deus tem um plano redentor para a humanidade. Esse plano começa com a promessa de redenção após a queda de Adão e se desenvolve através das alianças com Noé, Abraão, seus descendentes, preparando o caminho para a vinda de Cristo, que trará a redenção final. E isso muito claro, o Paulo de Tarso, né, na carta de Paulo aos Romanos, que eu também fiz um vídeo que também se pode assistir aqui no canal. Ele fala, né, da queda da humanidade, a queda do homem com a desobediência de Adão e a redenção da humanidade com Cristo. Ele faz essa relação também, muito legal. Então, Gênesis, concluindo, ele é um livro rico em histórias e temas que estabelece as bases para a compreensão do relacionamento entre Deus e a humanidade, e ele aborda a história da criação, do pecado, o julgamento, a graça, a promessa e sabedoria divina, e oferece uma visão abrangente do plano de Deus para a redenção da humanidade. Esses temas, eles não apenas fundamentam a teologia judaico-cristã, mas também fornecem lições e princípios eternos para a fé e a vida dos crentes. Então, se você tiver a oportunidade e, claro, vontade, leia o livro que deu origem à série, A História da Humanidade na Terra. Ok? Então, boa leitura e até o próximo vídeo. Um abraço. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu,
Aí você vai ter que ler a Bíblia.